Denilson neles com Denilson. Você viu que ela voltou? Voltou mais loira do que nunca. Mas você sabe que eu tava vendo aqui, o Denilson, ela colocou na rede social dela... ela colocou na rede social a fórmula. Tá aqui, todinha escrita. A fórmula. Sumiu. 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 Mas assim, o celular é invisível. Praia, do piscina, cabelo, né? Isso, mar, hidratação, correção da cor e pontas alinhadas. Tá escrito na rede social. Antes e depois, a gente destrói o cabelo primeiro e depois corrige. É o @Débora_Alfano. É isso aí. Lá tem a fórmula, Denilson. 2 meses de férias. Que férias, hein? É banco de horas, né? Sentiu minha falta, né? Foram 20 dias só. Rapaz, ficou um tempão, né? Viu? Fábio dominou bem aí, o Fábio. Tava com saudade. Boa tarde, bem-vinda de volta. Obrigada. Renovada, né? Vão tirar uns dias, né? Não sei quanto tempo vai durar, mas hoje eu tô mais zen. Renovada. Não, do jeito que o mundo tá, mais 10 dias você já tá... Já precisa de férias de novo, né? Boa tarde, ouvinte Band News FM, Fábio, meu parceiro, um ótima tarde, ao Ineg também uma ótima tarde. Falar um pouquinho do que aconteceu lá no Rio de Janeiro ontem, teve a primeira partida lá do Botafogo com o Fluminense. O Botafogo tá vivendo uma fase de reconstrução de elenco, de time, né? E de elenco também. Eu acho que o elenco acho que é o que cabe. Contratou ontem, foi oficializada a contratação do Patrick de Paula, que infelizmente acabou não dando certo por algum motivo com a camisa do Palmeiras. Ele surgiu muito bem com a camisa do Palmeiras, uma grata surpresa para o amante do futebol, aquele canhoto, um 5 com classe, né? Chega na área, faz gol, bate bem na bola. Mas a gente tá falando de um jovem jogador, né? Então, em algum momento, ele de repente, se perdeu com a camisa do Palmeiras e que ele tenha muita sorte com o Botafogo. Ele que foi mandado embora do Botafogo, fez teste no Botafogo 12, 13 anos de idade, acabou sendo mandado embora porque o Botafogo não queria arcar com as despesas, né? De condução ali do ônibus, enfim, até porque o Botafogo vive há muitos anos uma questão financeira delicada. E aí o Patrick de Paula acabou saindo, viram o Patrick de Paula jogar, veio pro Palmeiras e agora ele volta praticamente até o momento, né? Como o jogador mais caro da história do Botafogo. Então boa sorte pra ele, é uma caminhada diferente, porque chega já sendo uma referência, porque eu falo até com uma certa propriedade, quando eu fui pro Real Betis como jogador mais caro do mundo, eu enfrentei uma outra realidade, até então não tinha conhecimento, né? Enfim, jogando futebol brasileiro, vencendo, ganhando e tava tudo bem, me sentindo mais um ali dentro da engrenagem. Agora o Patrick de Paula vai, acho que, ter esse sentimento também de chegar num time em construção, sendo o protagonista, né? Por ser o jogador mais caro até esse momento do elenco do Botafogo. O Fluminense muito mais time, com jogadores muito mais cascudos, muito mais acostumados a esse tipo de decisões. Então o Fluminense foi um pouco melhor na partida de ontem, venceu e deu uma resposta de imediato, porque lembrando da volta da não classificação para a fase de grupos da Libertadores, tomou uma pressão danada dos torcedores, algo que eu não concordei naquela ocasião. O Abel, mais uma vez, educadamente deu uma entrevista, né, falou que os torcedores o abordaram dentro do aeroporto com educação. Para mim não houve educação nenhuma ali, para mim o torcedor passou da linha com o Abel, passou da linha com os jogadores. O Abel sim foi educado com os jogadores, com os torcedores naquela ocasião no aeroporto, e na coletiva, obviamente, ele não vai, enfim, jogar lenha na fogueira, né? Ele falou, legal, o torcedor me respeitou, respeitei o torcedor. Mas o fato é que o Fluminense conseguiu uma vitória importante. Não é uma decisão, assim como a vitória do Flamengo no primeiro jogo, em cima do Vasco. Então era uma questão muito difícil pro Vasco reverter. Essa não. O Botafogo tem um time jovem, mas um time interessante. Tá em reconstrução só para terminar. Continua montando um time, mas pode causar problema pro Fluminense. Hoje nós temos em São Paulo também o primeiro jogo das quartas de final, que é o jogo do São Paulo com o São Bernardo. O São Bernardo é um time que está querendo fazer história no campeonato estadual, um time muito bem treinado pelo Márcio, um time que tem um bom posicionamento tático. Obviamente, a gente não vai ver um São Bernardo se expondo dentro do Morumbi. Então São Paulo tem a responsabilidade maior, joga em casa diante do torcedor. São Paulo vive um momento de tranquilidade, mas a gente sabe que o futebol brasileiro de quarta a domingo, essas coisas acabam mudando esse sentimento do torcedor. Mas eu acho que é um momento bom de confirmação para o São Paulo Futebol Clube se conseguir avançar. Lembrando que vai para os pênaltis se empatar. Então aí é uma outra situação que envolve aí uma questão emocional, física, enfim. Então o São Paulo vive um momento interessante, mas enfrenta um time que está vivendo um bom momento. Rapidamente, para finalizar, só para a gente fazer um comentário aqui, ontem o Abel deu uma longa entrevista para a TV Cultura, Roda Viva, uma excelente entrevista por sinal, não só
dos perguntadores que ali estavam, dentre eles a minha parceira e minha companheira Renata Fã, PVC, Abel, enfim, vários outros jornalistas conceituados, e ficou uma imagem interessante do Abel. Por quê? Porque, na minha opinião, foi muito melhor pro Abel essa entrevista do que propriamente pro programa. A gente conheceu um pouco mais o lado humano do Abel. O Abel vai continuar sendo criticado, o meu trabalho é criticar o trabalho do Abel, é elogiar o trabalho do Abel, mas ontem ele deu uma explicação em relação ao que ele pensa sobre futebol, o comportamento dele. Obviamente foi muito exaltado as conquistas do Abel merecidamente, e ele nas respostas do Abel, várias vezes ele falava assim, poxa, mas eu também planejei algo e que deu errado. Legal que vocês estejam elogiando e exaltando as minhas conquistas, enfim, a conquista do Palmeiras no geral, mas eu também planejei tal jogo, eu também estudei, fiz tal tática e que em algum momento não deu certo. E uma coisa só pra finalizar, ele falou assim, independente da nacionalidade, que é o que eu penso, acho que é que todos nós pensamos, né? Você tem que ser bom profissional, né? Então acho que ele mostrou ontem um lado que a gente não conhecia ainda, até por causa dessa distância que a imprensa tem dos treinamentos do dia a dia, como tínhamos antigamente. Então, legal, parabéns pro Abel pela entrevista de ontem. Mudei um pouco da imagem que eu tinha. Em algum momento também ele falou sobre arrogância e que em algum momento ele foi arrogante, sim. E foi uma das coisas que eu já falei aqui na Band News FM, dessa arrogância dele. E ontem ele confirmou que precisa melhorar isso, o comportamento dele na beira do campo, porque ali é o treinador e fora de campo ele é um cara mais tranquilo, mais humilde, mais pé no chão, mais simples. Então, legal essa entrevista do Abel, parabéns. Gostei bastante de conhecer um pouquinho mais do que ele falou que é tímido, né? Ele falou que é tímido. Que é tímido, que tem que melhorar o comportamento. E tem que melhorar esse comportamento dele na beira do campo, que ele vê e ele fica com vergonha do que ele vê, mas que as pessoas têm que separar ali o lado humano, né? O pessoal que ali é o treinador. Eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso, né? Esse comportamento acho que tem que estar mais alinhado. Eu entendo a adrenalina do jogo, também já fui um cara explosivo dentro de campo, também já cheguei árbitro, também já me joguei. Acho que a adrenalina do jogo te traz um pouco desse descontrole emocional, mas o mais importante é você ter essa consciência, como o Abel falou ontem lá na entrevista, de que ele precisa melhorar também esse comportamento na beira do campo. Mas eu fiquei bem satisfeito com a entrevista dele. Beleza? Dito isso? Fiquei bem satisfeita com a sua participação aqui também. Ai, que amor. Volta amanhã. Eu vou voltar nesse mesmo horário. Tá bom. Um beijo. Valeu. Valeu, Denilson.